Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um estudo, né? Essa história do antigo, do rei antigo, ela é longa e eu tive que resumir no máximo, porque senão uma semana não ia dar para a gente falar, né? Então nós estamos falando as partes mais importantes, tá, gente? Então, nós vamos agora falar da morte dele, né? Porque é uma história de muita luta do povo, guerras, né? Muita traição, guerra, uma história triste e longa, tá? Então nós vamos ver como que esse ditador morreu. Vocês sabem que nas histórias recente e antiga, nenhum ditador teve um final feliz. Vocês podem pesquisar, ninguém. Então nós vamos ver qual foi o fim dele, tá? Tá no livro de Macabeus 9. O fim de Antíoco Epífanes é a Bíblia católica que está na. A outra não tem, que eu já vi o final. Fala que ele morreu, mas não fala como, tá? Ó, por esse mesmo tempo, Antíoco teve de voltar humilhado das regiões da Pérsia, onde nós falamos anteriormente que ele foi atrás de ouro, né? E não conseguiu, e ele voltou humilhado de lá, que não conseguiu pegar o ouro que ele queria da região da Pérsia, porque todo mundo já sabia que ele ia fazer isso, estava todo mundo já de plantão, né, esperando. Ele havia entrado na cidade chamada Persépolis, onde tentou saquear o templo, como nós já lemos antes, e dominar os cidadãos, que ele sabia que tinha muito dinheiro, até cortinas de ouro. A multidão reagiu, porque a multidão já estava preparada, aí ela estava vigilante, elas não estavam, eh, não pegaram eles de surpresa, né? A multidão reagiu, pegando em armas, e os homens de Antíoco puseram-se a fugir, que o povo não ia deixar ele saquear lá. O próprio Antíoco, acosado pelos naturais do lugar, porque ele não conseguiu, porque não era fácil entrar lá, né? Do lugar, foi obrigado a bater em vergonhosa retirada. Estando perto de Equebatana, chegou-lhe a notícia de que tinha acontecido com Nicanor e Timóteo. Fora de si pela raiva, pensou em fazer recair sobre os judeus a injúria dos que eu tinha posto em fuga. Para ele era muito humilhante um homem que se assemelhava a Deus, que eles achavam que era Deus, ter que bater em retirada, vocês imaginam, né? Devia estar cuspindo fogo, de tanto ódio. Por isso ordenou ao cocheiro que tocasse o carro, sem parar, enquanto já o acompanhava o julgamento do céu. Presta bem atenção. Deus já estava de olho nele. De fato, assim ele falara na sua arrogância. Vou fazer de Jerusalém um cemitério de judeus. Apenas chegue lá. Mas aquele que tudo vê, o Senhor Deus, já sabia do que ele ia fazer, né? Deus de Israel feriu-o com uma chaga incurável e invisível, que poderia ser um câncer, né? Mal Antíoco terminar a sua imprecação, acometeu-se de uma dor insuportável nas suas entranhas e tormentos atrozes no seu ventre. Começou a doer tudo, muita dor mesmo. Isto era plenamente justo, pois ele havia atormentado as estranhas dos outros, com numerosas e rebuscadas torturas. Mesmo assim, não resistia, não desistia em nada da sua arrogância. Mesmo com dor, ele não desistia. Era muito arrogante. E ele judiou muito das pessoas, que ela sentia dores terríveis no estômago. E Deus fez ele ficar com muita dor no estômago, igual ele fez com os outros. Antes, cheio de soberba
e no seu íntimo vomitando fogo contra os judeus, muito ódio mesmo. Mandou ainda acelerar a marcha, mais ainda. Os cavalos já nem suportavam mais correr. De repente, caiu da carruagem que corria precipitadamente, tombando com violência no chão e sofrendo fraturas em todos os seus membros. Quebrou muito, né? A mão, o pé. E ele que pouco antes, na sua arrogância de super-homem, de um deus, achava que podia dar ordens às ondas do mar e seria capaz de pesar na balança as altas montanhas. Ele achava que ele podia tudo. Ele jazia por terra e teve de ser transportado numa padiola, né? Assim dava mostras evidentes a todos do poder de Deus, que ele não era nada, né? Tem que falar, se você falar com uma pessoa ditadora que ele não é nada, ele manda até te matar, porque ele acha que ele é. A cabeça da pessoa é tão louca que eles acham que é. Achava que podia dar ordem às ondas e a onda ia obedecer ele, né? Aí deu que Deus mostrou para ele que ele não era nada. Mas antes dos olhos desse ímpio saíam, ó, mais ainda, dos olhos desse ímpio saía vermes, e suas carnes se decompunham entre espasmos lacinantes, estando ele ainda vivo, ele estava sendo comido vivo pelos vermes. E todo o exército, por causa do mau cheiro, o exército dele, hein? Mal suportava essa podridão, não suportava ficar perto dele, né? Mal podia ficar perto dele. Aquele que pouco antes de julgar, capaz de tocar os astros do céu, né? Ninguém agora aguentava carregá-lo por causa da insuportável mau cheiro. Ele não era nada. Nessas circunstâncias, agora vocês vão ver o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Nessas circunstâncias, pois muito abatido, ele começou a moderar o seu orgulho excessivo, muito pouquinho, não foi assim bastante não, e dar-se conta da situação, enquanto sobre os golpes divinos que aumentava a cada instante as suas dores, Deus não tinha compaixão dele, já não podendo nem mesmo ele suportar o próprio fedor, nem ele estava aguentando o fedor das suas estranhas, né? Do seu próprio fedor, assim falou: é justo submeter-se a Deus, e o simples mortal não tenha pensamentos de soberba. A oração desse criminoso dirigiu-se agora ao Senhor, o qual, porém, não mais devia compadecer-se dele. Vocês acham que Deus ouviu a prece dele? Não. Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá várias chances para a pessoa, mas tem pessoas que Deus cansa. Você sabia disso? De tanto que se ele desse, ele ia voltar a ser o que ele era. Deus conhecia o coração dele. Agora, enfim, assegurava que havia de programar livre a cidade santa. Se ele fosse curado, presta bem atenção às promessas que ele estava fazendo. Se ele fosse curado, ele prometia deixar a cidade santa livre, para a qual vinha dirigindo-se apressadamente, a fim de arrasá-la e fazê-la dela um cemitério. Ele já não ia mais fazer um cemitério, ele estava pedindo para Deus arrego. E o que havia de igualar aos atenienses, todos os judeus, os quais antes ele julgara dignos até de sepultar e merecedores, ao contrário, de ser expostos às aves da rapina e atirados com seus filhinhos aos animais carnívoros. Ele prometia ainda adornar com as mais belas oferendas o santo templo que ele havia despojado. Ele prometeu restituir em número ainda maior, dobro ainda, né?
todos os objetos sagrados que ele havia roubado. Além disso, ele garantiu prover com as próprias rendas, as despesas necessárias para o sacrifício. Acima de tudo, comprometia-se até em passar para o judaísmo e percorrendo todos os lugares habitados do mundo, programar o poder de Deus. Olha só os milagres que ele ia fazer, né? Apesar disso, de todas essas promessas, as dores de Antíoco absolutamente não passavam, pois o alcançaram o justo juiz de Deus. Perdendo então toda esperança de cura, escreveu aos judeus a carta seguinte em tom de súplica: aos excelentes cidadãos judeus, o rei e general antigo lhe manda muitas saudações e votos de saúde e bem-estar. Se estáis passando bem, vós a vossos filhos, e se vosso negócio corre segundo o desejado, eu rendo mais efusivo agradecimento a Deus na oração, tendo no céu a minha esperança, pois ele ainda tinha esperança de ir para o céu. Quanto a mim, tendo ficado enfermo, lembrei-me com carinho de vosso respeito e bondade, voltando das regiões da Pérsia, ao ser acometido por essa incômoda enfermidade, julguei necessário preocupar-me com a comum segurança de todos. Não que eu desespere do meu estado, pois tenho, ao contrário, grande esperança de sair dessa enfermidade. Mas recordo que meu pai, todas as vezes que fazia expedição para o Planalto, designava quem haveria de assumir a realeza. Desse modo, em caso de acontecer algo contrário, ou se chegasse uma notícia má, os habitantes do país não se agitariam, visto que já sabereis a quem fora deixado a administração dos negócios. Além disso, considero que os soberanos próximos de mim e vizinhos ao nosso reino estão atentos à circunstância, aguardam as oportunidades. Designei como rei o meu filho Antíoco. Já outras vezes, ao subir para as províncias do Planalto, confiei-o e recomendei-o a muitos de vós. A ele escrevi a carta que segue junto com esta. Exorto vós, pois, e peço que lembradas dos benefícios que de mim recebeste em comum, individualmente, cada um de vós, conserve também para com meu filho a presente benevolência que demonstrais para comigo. Estou confiante em que ele, acatando essa minha decisão, vos tratará com brandura e humanidade. No entanto, este assassino e blasfemo, sofrendo dores atrozes, morreu nas montanhas, em terra estrangeira. Seu fim foi miserável e correspondendo ao modo como tratar os outros. Filipe, seu companheiro de infância, providenciou o translado do seu cadáver, mas com medo do filho de Antíoco, retirou-se para o Egito junto dos Ptolomeus. E assim terminou a história desse homem terrível. Deus não curou ele, Deus se zangou terrivelmente contra ele, né? E assim Deus faz com a maioria daqueles que acham que é Deus e querem dominar o povo, tá? Deus não se alegra com isso. Então, nós vamos ler o Salmo 32 para terminar. Se vocês gostaram, vocês lêem mais a história, que é muito interessante. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, em todos que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado.
Quanto a muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservaste das angústias e me cercaste das canções do livramento. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que está nesse momento clamando comigo. Que Deus toca profundamente no coração de todos, para que todos possam ver que aqueles que fazem maldade, que tramam dia e noite nas suas camas, Deus tudo vê e Deus não se alegra com isso. Um dia vão ter que pagar muito caro por tudo que fizeram contra o seu povo. Que Deus vai passando na frente, vai derrubando por terra todo o império da mentira, vai abençoando a nossa nação, vai fazendo um grande mover, meu Pai, que os justos possam clamar a ti, Senhor amado, e ser atendido. Que Deus, nesse momento, entra, Senhor amado, nos hospitais e faça um grande mover, Senhor, na cama, no leito daqueles que esperam em ti, Senhor, que oram, que te buscam, aqueles que estão encarcerados, vai passando na frente, abençoe as nossas crianças, vai abençoando as nossas escolas, aqueles pais que estão desempregados, aqueles que estão com contas atrasadas, que não sabem nem como vai pagar, meu Pai. Que o Senhor passa à frente, derruba por terra, meu Pai, toda intriga entre famílias, Senhor, vai passando na frente, meu Pai, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Agradeço por ter ficado comigo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, tá? Obrigado.